Era o nosso 5º aniversário de casamento. Naquele dia, a minha esposa, Beatriz Costa, e a família do meu marido, Ricardo Pereira, apresentaram-me uma petição de divórcio. Sim, aqui está. Só estou a deitar o lixo fora, disse o meu marido, Ricardo, a mulher com quem falava ao telefone. Enquanto eu era tratada como lixo, expulsa da nossa casa como um trapo sujo para ser deitado fora. As minhas mãos tremiam no cimento frio da rua enquanto eu fazia uma chamada. Eles provavelmente não esperavam que aquela chamada se tornasse a razão pela qual o seu futuro brilhante seria manchado por um desespero sombrio e sem fim. Quem diria que a nora que eles descartaram como lixo seria aquela a quem um dia se ajoelhariam, a chorar e a implorar por ajuda? A manhã do nosso 5º aniversário começou com uma brisa fria e agradável. Enquanto me preparava para ir trabalhar, Beatriz parou ao ver a mensagem do seu marido, Ricardo, no grupo de chat da família. Vamos jantar hoje à noite. Já faz tempo que não nos reunimos todos. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Beatriz. Nos últimos meses, Ricardo estava sempre com a testa franzida. Dizia que a situação na empresa era difícil. Muitas vezes, ele voltava para casa à meia-noite. Quase uma vez por mês, eles jantavam juntos. As suas conversas eram apenas sobre coisas práticas. Beatriz sentia profundamente o seu relacionamento esfriar. Então, este convite repentino do seu marido deu-lhe esperança. Ele lembrou-se do nosso aniversário, ela sussurrou para si mesma. Um raio quente de luz pareceu atingir o coração de Beatriz. Ele ainda quer consertar a nossa relação. Depois do trabalho, Beatriz dirigiu-se alegremente a um centro comercial de luxo em Lisboa. Ela lembrou-se do que Ricardo uma vez disse enquanto olhava para uma montra. Um dia, espero poder usar uma gravata assim. Ela entrou numa loja de marcas de luxo. Enquanto comprava uma linda gravata de seda e a vendedora cuidadosamente colocava a fita, Beatriz imaginava a reação feliz de Ricardo. Uma sensação de felicidade a envolveu. Claro, ela não se esqueceu do pastel de nata favorito da sua sogra, Isabel Silva, de uma famosa pastelaria. Mais do que o desejo de se aproximar da família do seu marido, o único desejo de Beatriz naquele dia era que todos fossem felizes. Um dia cheio de risos, carregando muitos sacos de papel, Beatriz voltou para casa com passos leves na sua residência em Cascais. Mas ao abrir a grande porta da frente, sentiu uma tensão estranha no ar. Na sala, sentava-se no sofá o seu sogro, Fernando Santos, de braços cruzados enquanto via as notícias. Ao lado dele, a sua sogra, Isabel, olhava sem emoção para fora da janela. A cena antes normal parecia congelada agora. Mãe, pai, cheguei. Beatriz cumprimentou alegremente. Mas ninguém respondeu. Isabel nem sequer a olhou, e Fernando permaneceu focado na televisão. Para aliviar a sensação pesada, Beatriz levantou os sacos de papel. Mãe, comprei o seu pastel de nata favorito do nosso lugar de sempre. Para todos vocês. Naquele momento, o seu marido, Ricardo, saiu de um quarto. O rosto de Beatriz iluminou-se, e ela estava prestes a aproximar-se, mas parou ao ver a sua expressão. Um rosto sem emoção, olhos frios e ilegíveis. Os passos de Beatriz pararam por si mesmos. Ricardo, o quê? Qual é o problema? Ricardo não respondeu. Em vez disso, atirou uma pasta de documentos para a mesa de centro na sala. Beatriz inclinou-se para ver o que era, e uma mão de ferro pareceu esmagar o seu coração. Petição de divórcio. Aquelas 2 palavras perfuraram os seus olhos como lâminas afiadas. O que é isto? Tremendo e quase sussurrando, perguntou Beatriz. Ricardo olhou para ela como uma pedra chutada na estrada. O que você vê, Ana? Vamos nos separar. Beatriz não conseguia acreditar. Depois de a convidar para um jantar de família no seu aniversário, uma petição de divórcio era o que ele lhe entregava. Uma piada muito cruel. Ela deixou cair os sacos de papel. Fez um barulho no chão, mas ela não tinha forças para os apanhar. Por quê? O que fiz de errado? Ricardo suspirou, cheio de aborrecimento. Não há razão específica.
Eu cansei. Cansei da vida com você. Aquelas palavras foram como gelo afiado que perfurou o peito de Beatriz. Os seus 5 anos juntos desmoronaram-se com uma única palavra. Enquanto ela estava atordoada, a sua sogra, Isabel, levantou-se e aproximou-se lentamente dela. Você acha que eu não sofri? A sua voz estava cheia de ressentimento que parecia há muito guardado. Você nem sequer consegue dar-me um neto. Você não ajuda no trabalho do Ricardo. Para que você serve nesta casa? Beatriz mordeu os lábios com força. Ela não era a única razão pela qual eles não tinham filhos. E enquanto fazia todas as tarefas domésticas, ela continuava a trabalhar numa empresa de design. O seu corpo mal aguentava a quantidade de coisas que ela fazia por esta família, mas ela sabia que era inútil dizer isso na frente deles. O seu sogro, Fernando, largou o comando e falou: Nós também estamos cansados. Não impeça mais o futuro do nosso filho. Beatriz olhou para os 3. O seu marido, a sua sogra e o seu sogro, todos estavam do mesmo lado. Parecia que eles tinham planeado este momento há muito tempo. Não havia um traço de dúvida nos seus olhos. Usando a sua última esperança, Beatriz perguntou a Ricardo, tremendo: Você tem certeza? Você não vai pensar de novo? Eu vou me esforçar mais. Um riso zombeteiro foi a resposta de Ricardo. Esforçar-se. É tarde demais. O meu amor por você acabou há muito tempo. Eu quero estar com uma mulher mais digna do apelido da nossa família. Apelido? O coração de Beatriz esfriou novamente. Quando nos casamos, você não disse isso. Você disse que a personalidade era mais importante do que dinheiro ou apelido. Você disse: Eu amo você pelo que você é, mesmo que eu venha de uma família simples. O homem que disse isso era o mesmo que estava à sua frente agora. De repente, o telemóvel no bolso de Ricardo tocou. Sem hesitar, ele atendeu na frente de Beatriz. Olá. Sim, sou eu. Sim, só estou a deitar o lixo fora. Já estou a caminho. Lixo. Aquela palavra ficou gravada na mente de Beatriz como uma maldição. Uma voz sedutora de mulher ela ouviu suavemente do outro lado da linha. Naquele momento, Beatriz entendeu tudo. As chegadas tardias todas as noites, o telemóvel sempre virado para baixo, as partidas súbitas sem explicação suficiente. Agora tudo estava claro. Ao desligar o telefone, Ricardo não olhou novamente para Beatriz. A sua sogra aproveitou a oportunidade. Não se agarre a um homem que já não se importa com você. Que vergonha! Isabel entrou no quarto e saiu com uma mala, as coisas de Beatriz. Eles já tinham preparado tudo. Beatriz percebeu então. Esta não foi uma decisão súbita. Foi uma peça planeada. Anda, assina isso e vai-te embora antes que te envergonhes ainda mais. Isabel empurrou a petição de divórcio e uma caneta esferográfica para a frente de Beatriz. Os dedos de Beatriz tremiam. Ela queria chorar, mas não queria que eles vissem. Ela mordeu o lábio e, com a mão trêmula, assinou o documento. Enquanto observava a tinta espalhar-se no papel, pensou em como seus 5 anos juntos terminaram de forma tão rápida e cruel. Leva as tuas coisas. Foi a última coisa que o seu marido lhe disse. Arrastando a mala, ela caminhou até a porta. Antes que pudesse tocar na maçaneta, viu os sacos de papel que tinha deixado cair no chão. Lá estava a gravata de seda que ela tinha escolhido de todo o coração para Ricardo. Ela hesitou por um momento, mas apanhou-a. Ela não sabia por quê, se era por arrependimento ou como um lembrete da sua própria tolice. Quando a porta se fechou, Beatriz enfrentou o ar frio da noite. O vento parecia picar o seu rosto e as lágrimas que ela estava a prender finalmente jorraram. Ela caminhou sem direção até chegar a uma paragem de autocarro. Sentou-se no banco. Ela não sabia quanto tempo esteve ali. As pessoas que passavam olhavam para ela como se fosse algo estranho. Uma mulher a chorar sozinha à noite e rapidamente se afastavam. Eventualmente, ela pegou no seu smartphone e chamou um táxi. Ela não tinha para onde ir. Para onde, senhora? Perguntou o motorista. Depois de alguns momentos a pensar, ela respondeu quase num sussurro. Para o hotel mais próximo, por favor.
Enquanto o táxi andava, Beatriz observava em silêncio as luzes da cidade. Ela ainda segurava o saco de papel que continha a gravata. Ela precisava de a deitar fora. Ela sabia disso, mas em vez disso, ela colocou-a cuidadosamente no fundo da sua mala. Por enquanto, ela não conseguia deixar de a segurar. O quarto do hotel estava ensurdecedoramente silencioso. A cintilante linha do horizonte de Lisboa estava a seus pés, mas cada luz parecia zombá-la. Eram 3 da manhã. Ela não conseguia dormir. Sempre que fechava os olhos, via o rosto frio do seu marido. Sempre que tapava os ouvidos, ouvia as palavras dolorosas da sua sogra. Beatriz abraçou os joelhos, lembrando-se dos acontecimentos. 7 anos atrás, naquela época, ela trabalhava como empregada numa pequena empresa de design em Coimbra, escondendo o facto de que era a única filha de Antônio Guterres, o presidente de uma das maiores corporações de Portugal, o Grupo Guterres, GG. Ela queria alcançar algo através dos seus próprios esforços, não por causa da sombra do seu pai. Num projeto para um novo edifício de condomínios que estava a ser construído por uma empresa de médio porte, a Construção e Desenvolvimento Soares. As suas empresas juntaram-se. O representante da Construção Soares seria o seu futuro marido, Ricardo. A sua primeira impressão de Ricardo não foi má. As suas apresentações estavam sempre prontas e ele era educado com todos. Acima de tudo, Beatriz gostava da sua valorização das suas opiniões. À medida que o projeto avançava, eles tornaram-se próximos. Jantavam depois do trabalho extra. Viam filmes nos fins de semana. Ricardo sempre dizia a Beatriz: amor, a personalidade é mais importante que o dinheiro ou o apelido. Qual é o sentido de uma mulher rica se vocês não se entendem? Beatriz acreditava em cada palavra. Por isso, continuou a adiar a revelação da sua verdadeira identidade. Ricardo sabia apenas que o pai de Beatriz era dono de um pequeno negócio. 1 ano e meio depois, Ricardo propôs casamento. Naquela noite, ela foi ver o seu pai, Antônio, na sua biblioteca. Pai, tenho um namorado. Ele não vem de uma família conhecida, mas é uma boa pessoa. O seu pai pensou por um momento antes de falar. Beatriz, se você acredita que encontrou o amor verdadeiro, certifique-se de que ele não está cego pelo nome Guterres. Descubra se ele a ama por quem você é. O seu pai não se opôs ao casamento, mas até hoje ela ainda se lembrava da profunda preocupação nos seus olhos. Agora, a sua filha tola entendia o que aqueles olhares significavam. Os primeiros 3 anos do seu casamento foram pacíficos. Mesmo ocupado, Ricardo encontrava tempo para jantarem juntos e tinha pequenos presentes para os aniversários. Ela aguentava os comentários das suas sogras. A vida de casada é assim mesmo, dizia a si mesma. Mas ao 4º ano tudo mudou gradualmente. As horas extras de Ricardo aumentaram de repente. As noites a beber com os amigos. Chegar a casa à meia-noite tornou-se normal. Às vezes, ele nem voltava para casa. O seu telemóvel estava sempre virado para baixo. E sempre que chegava uma mensagem, ele apressava-se a escondê-la ou ia para outro quarto. Tens algum problema? Estás estressado com o trabalho? Perguntou Beatriz. Não percebes nada de negócios, por isso não te metas, respondeu Ricardo irritado. Por causa disso, Beatriz nunca mais perguntou. Quando é que tudo isto começou? Mesmo estando na sala juntos, ambos estavam focados nos seus smartphones. As suas conversas diminuíam gradualmente. Mas Beatriz não desistiu. Talvez seja apenas um período de arrefecimento. Voltaremos ao normal, disse a si mesma. Mas ontem à noite, tudo acabou. A voz da mulher do outro lado da linha, a voz fria do seu marido que a chamou de lixo. Essa era a verdadeira identidade de Ricardo Soares. Ele era assim desde o início ou mudou? Não importava agora. Qual era o sentido de tudo isso? Começou a clarear lá fora. 6 da manhã. Beatriz levantou-se. Ela não conseguia sofrer sozinha. Pegou no seu smartphone e o seu dedo parou no nome do pai. Por esconder a sua identidade, ela não falava frequentemente com a sua família. Ela tinha medo que os seus sogros descobrissem a verdade. Por isso,
A sua comunicação também se tornou rara. Beatriz respirou fundo e pressionou o botão de chamada. Após 2 toques, ela ouviu uma voz familiar. A voz do seu pai não mudou. Ao ouvi-la, grandes lágrimas rolaram dos seus olhos. Pai, posso ir para casa? Um momento de silêncio. E então a voz profunda, mas muito calorosa do seu pai. Claro, filha, estou à tua espera há muito tempo. Ao desligar o telefone, Beatriz fez o check-out do hotel imediatamente. O seu destino, um luxuoso bairro em Cascais onde ficava a mansão da família Guterres. A família que administrava o GG, em frente ao grande portão, o guarda reconheceu-a, saudou e abriu-o. Ela não voltava para casa há 5 anos, mas o jardim e o nome no portão ainda eram os mesmos. Tremendo, ela entrou na sala. O seu pai levantou-se do sofá e aproximou-se dela. Ao ver o rosto cansado e os olhos inchados de Beatriz, a expressão de Antônio mudou imediatamente. Mas ele não disse nada. Apenas abraçou a sua filha com força. No abraço caloroso do seu pai, Beatriz soluçou como uma criança. Toda a dor e ressentimento que ela guardara durante 5 anos jorraram. Pai, perdoa-me, eu errei na minha escolha. O seu pai acariciou o seu cabelo. Ninguém sabe o que está no coração dos outros. O seu pai levou-a para a biblioteca. De um cofre, ele tirou um envelope grosso. Entregou-o a Beatriz. Dentro havia fotos e uma pilha de documentos. Beatriz prendeu a respiração ao ver as fotos. Ricardo com uma mulher desconhecida. De braços dados, entrando e saindo de um hotel 5 estrelas. A data nas fotos era de mais de 1 ano atrás. Os documentos, por sua vez, continham provas de window dressing ou fraude nas demonstrações financeiras da construção Soares, o fluxo de dinheiro de subornos e registros da riqueza oculta dos seus sogros. Pai, há quanto tempo sabe disto? Perguntou Beatriz, tremendo. Como disseste que estavas feliz, fingi que não sabia, mas já os andava a vigiar há muito tempo, respondeu Antônio seriamente. Beatriz apertou os documentos com força. Agora ela percebia o quão tola tinha sido, como tinha sido enganada por palavras doces. Uma raiva como lama a ferver subiu do seu estômago. Mas nenhuma lágrima saiu dos seus olhos. Beatriz chamou o seu pai suavemente. Queres arranjar um advogado, pedir indemnização e acabar com tudo? Beatriz levantou lentamente o rosto. Os seus olhos, secos de lágrimas, eram tão frios e afiados quanto o gelo. Não vou permitir que me tratem como uma mulher patética. Eles deitaram fora 5 anos da minha vida como lixo. Se assim for, preciso de lhes devolver o mesmo ou mais. Não, pai. Eu mesma farei isso, disse Beatriz com firmeza. À minha maneira, eu os esmagarei. Ao ouvir isso, um brilho de admiração e satisfação apareceu nos olhos de Antônio. Ele pegou imediatamente o telefone e ligou para sua secretária executiva. Sou eu. Beatriz voltará para a empresa. Prepare o gabinete da vice-presidente executiva e forme uma equipa para a aquisição hostil da construção Soares. Assim que desligou o telefone, ele olhou para Beatriz. Qual é o seu plano? Beatriz olhou para fora. A luz do sol entrava na sala. A mulher patética que chorava na noite anterior já não existia. Vou tirar-lhes o que é mais importante: o dinheiro, a empresa, a posição, tudo. Não sobrará nada. A voz de Beatriz era tão fria quanto a manhã. Durante 5 anos, a obediente esposa, Beatriz Soares, morreu. E neste momento, Beatriz Guterres, a vice-presidente executiva do Grupo Guterres, acordou de um longo sono. No dia seguinte, Beatriz estava na sala VIP de um salão de luxo em Lisboa. No espelho, ela viu-se com o cabelo comprido que cultivava há 5 anos. A sua sogra, Isabel, sempre disse que o cabelo comprido era o mais bonito numa mulher, então ela não o cortou. Como uma boa esposa, ela obedeceu, mas agora não era necessário. Cortem-no bem curto, o mais curto possível. Sem hesitação, a cabeleireira cortou o seu cabelo. Enquanto os fios pretos caíam no chão, a sombra da esposa obediente desaparecia gradualmente no espelho. Depois, uma Beatriz diferente estava lá.
Uma mulher com um olhar corajoso e afiado, nenhuma marca da mulher que sempre baixava a cabeça. Do salão, ela foi diretamente para uma boutique de luxo. Já não as roupas simples que costumava usar, mas um fato de calças preto que realçava os seus ombros. Um par de saltos estiletos em frente ao espelho do provador. Beatriz acenou com a cabeça. Parecia que ela tinha voltado ao seu verdadeiro eu. Depois das compras, ela dirigiu-se ao imponente edifício do GG na Avenida da Liberdade. Ao entrar no lobby, todos os funcionários que encontrava curvavam-se e cumprimentavam. Sem emoção, ela entrou no elevador executivo. Ao chegar ao andar executivo, foi recebida pelo antigo secretário executivo do seu pai. Senhora, quero dizer, EVP, bem-vinda de volta. Obrigada, senhor. Vamos começar a reunião. Enquanto caminhava, Beatriz colocou a caneta tinteiro que o seu pai lhe tinha dado no bolso do seu fato. Fazia 10 anos, desde que ela tinha assinado o seu primeiro contrato com aquela caneta. Ao abrir a porta da sala de conferências, os membros do conselho levantaram-se em uníssono. Beatriz caminhou até ao fundo da mesa, sentou-se e falou com uma voz calma, mas firme. A partir de hoje, serei eu a liderar diretamente o projeto de aquisição da construção e desenvolvimento Soares. Ouviu-se um leve murmúrio, mas quando viram o olhar frio de Beatriz, o murmúrio foi imediatamente substituído por silêncio. No seu coração, Beatriz jurou, não mais pelos outros, mas por si mesma. A sua vida como Beatriz Guterres estava prestes a começar. Entretanto, no gabinete do presidente da Construção Soares, reinava um silêncio pesado. O presidente, Fernando Soares, olhava para a pilha de documentos na sua mesa. Chegaram cartas sucessivas dos bancos a informar que iriam suspender os seus empréstimos. Todos os dias, os seus problemas financeiros pioravam. Nesta situação, era claro que a empresa iria à falência em poucos meses. Senhor, há uma chamada do GG, disse a sua secretária. Os olhos de Fernando aqueceram. GG, o que eles querem? Parece que estão à procura de um parceiro para um novo projeto de desenvolvimento de resorts e estão interessados na nossa empresa. Fernando levantou-se de repente. O GG era um dos pilares da economia portuguesa. Se eles pudessem fazer parceria com um gigante como este, não só os seus problemas financeiros seriam resolvidos, como o nível da sua empresa aumentaria. Chame o Ricardo. Pouco depois, Ricardo entrou. Ao ouvir a notícia, o seu rosto iluminou-se. GG, é verdade, pai. Sim. Não podemos perder esta oportunidade. Isto é o que nos vai salvar. Ricardo sorriu. Ele sentiu o declínio da empresa. O apartamento que ele tinha prometido em Cascais para sua nova amante, Rita Mendes, permaneceria um sonho. Se isto continuar, pai, eu trato desta reunião. Garanto que vamos conseguir isto. Fernando acenou com a cabeça. É possível que o próprio presidente, Antônio Guterres, queira falar conosco. Prepare-se bem. Ao sair, Ricardo ligou imediatamente para Rita. Rita, sou eu. Tenho boas notícias. Parece que vamos conseguir um grande contrato com o GG. Se isso funcionar, poderei finalmente comprar o condomínio que queres. Do outro lado da linha, a voz de Rita aumentou de tom. A sério, Ricardo? És incrível. Espera só. Quando eu conseguir isto, a nossa vida será ótima. Ao desligar o telefone, Ricardo sorriu. Desde que ele expulsou Beatriz, ele e Rita tornaram-se mais abertos. Ele deu a Rita um cartão de crédito corporativo e disse-lhe para comprar tudo o que quisesse. Naquele mesmo dia, Rita comprou muitas malas de luxo no centro comercial. Alguns dias depois, a Construção Soares recebeu um telefonema oficial. O nosso decisor final gostaria de se encontrar pessoalmente convosco na segunda-feira, na nossa sede, na sala de conferências principal. Fernando exclamou de alegria. Decisor final. Com certeza é o próprio presidente Guterres. Ricardo também não conseguiu esconder a sua emoção. Pai, parece que isto é nosso. Conseguimos. Fernando reuniu imediatamente os funcionários. Repitam a apresentação. Apenas um erro nos números.
Vocês sabem o que vai acontecer. Todas as noites, os funcionários trabalhavam horas extras enquanto Fernando os observava. Fernando sorriu. A empresa que estava prestes a falir voltaria a erguer-se graças ao GG. É uma bênção dos céus, disse a si mesmo. Ricardo, por sua vez, mandou fazer um novo fato. Enquanto ajeitava a gravata no espelho, pensou: não posso parecer desleixado à frente do presidente Guterres. A culpa por ter expulsado Beatriz já não existia. Na verdade, ele sentia-se até mais leve. A esposa que o atrapalhava já não estava lá, ele estava livre para estar com Rita e a empresa seria salva. A sua vida estava a correr lindamente. Chegou segunda-feira. Fernando e Ricardo estavam em frente à Torre GG, um edifício gigantesco feito de vidro. O chão de mármore e o teto alto os faziam parecer pequenos, incomparável à sua construção Soares. Este era o palácio de um rei. Nervoso, Ricardo engoliu em seco. Eles subiram no elevador até o andar executivo. Enquanto subiam, Fernando ajeitava repetidamente a sua gravata, enquanto Ricardo relia os seus papéis. Quando a porta da sala de conferência se abriu, uma sala ampla se revelou. Ainda não havia ninguém, exceto uma cadeira na ponta da mesa que estava de costas para eles. Eles sentaram-se nos lugares designados. O presidente está a chegar. Por favor, aguardem, disse a secretária. Um silêncio pesado envolveu a sala. Fernando tentou sorrir. Parece que o presidente Guterres virá mesmo. Não fique nervoso. Faça apenas o que preparamos. Ricardo acenou com a cabeça, mas as suas palmas já estavam suadas. Este contrato mudaria tudo. O futuro deles, o destino da empresa seria decidido aqui. Então, a cadeira que estava de costas girou lentamente. Fernando e Ricardo prenderam a respiração. Este era o momento. Eles iriam enfrentar o rei da economia portuguesa, Antônio Guterres. Quando a cadeira se virou completamente, uma mulher estava sentada nela, vestindo um fato preto, de pernas cruzadas, uma mulher com cabelo curto e um olhar afiado. No início, Fernando não a reconheceu. Mas Ricardo. Foi diferente. Ao ver aquele rosto, o seu coração pareceu parar de bater. Beatriz. O nome saiu dos seus lábios quase num sussurro. Mas a mulher à sua frente não era a Beatriz, a sua esposa, de algumas semanas atrás. A sua aura era diferente. O cabelo estava curto e os olhos brilhavam, fria como gelo. E acima de tudo, era impossível para ela estar neste lugar, nesta cadeira. Não, deve ser apenas parecida com a Beatriz, Ricardo sussurrou, incrédulo. Impossível. A Beatriz vem de uma família simples, uma empregada comum numa empresa de design. É impossível que ela esteja sentada naquela cadeira no GG. Naquele momento, a secretária, que estava ao lado da mulher, falou: apresento a nossa vice-presidente executiva de planeamento estratégico, doutora Beatriz Guterres. Beatriz Guterres, EVP. As palavras ecoaram na sala silenciosa. Fernando não conseguia acreditar. A esposa do meu filho, a nossa nora, que tratávamos como inútil, é a EVP do GG. Por quê? Por que é que está aqui? Perguntou Fernando, tremendo. Não é a Beatriz, a esposa do meu filho. O que está a acontecer aqui? A expressão de Beatriz não mudou. Ela olhou para eles de cima com olhos frios como gelo. Esposa, de quem está a falar? Pelo que sei, acabamos de nos conhecer. Senhor Soares, o seu tom era para um estranho. O homem a quem ela chamou de pai durante 5 anos, ela agora falava como um cliente. Por favor, sente-se, Senhor Soares. Beatriz apontou para a cadeira. Era uma ordem. Fernando sentou-se, como se tivesse perdido as forças. Ricardo ainda estava de pé, atordoado. O que é isto? Uma partida? Como é que veio parar ao GG? Impossível. Beatriz nem sequer olhou para Ricardo. Em vez disso, ela fez um sinal à secretária. A secretária colocou uma pasta grossa em frente a Fernando. Vamos começar. Analisei o estado financeiro da construção Soares. A voz de Beatriz era puramente profissional. Por favor, abram a página 4. Fernando folheou os papéis, tremendo.
Lá estavam as suas demonstrações financeiras mais bem guardadas. Nos últimos 3 anos, vocês tiveram uma extensa manipulação de balanços. Inflacionaram os lucros, esconderam dívidas. Também encontramos muitos registros de abuso de subcontratados, e as violações das normas de segurança nos vossos estaleiros de construção chegam a 23. O rosto de Fernando perdeu a cor. Aquelas informações eram os segredos mais sombrios da empresa. Como é que ela sabe tudo isto? E com uma empresa assim, vocês querem fazer parceria com o GG? Beatriz pegou nos documentos e atirou-os para o chão como se fossem lixo. Que descarados vocês são! Ricardo explodiu. Ele chutou a cadeira e rapidamente se aproximou de Beatriz, o rosto vermelho de raiva. Beatriz, que descarada és tu! Quem pensas que és? Ricardo estava prestes a socar Beatriz quando 2 homens grandes seguraram os seus braços. Segurança. Ricardo debateu-se, mas não conseguiu escapar. Beatriz levantou-se lentamente e aproximou-se de Ricardo, que estava de joelhos. Apenas o som dos seus saltos podia ser ouvido na sala. Ela parou em frente a Ricardo, minimizando-o. O homem que a tinha chamado de lixo algumas semanas antes, agora estava de joelhos no chão. Estás na minha empresa, ela disse em voz baixa, mas com ênfase. Hã? Tua empresa? Que engraçado. Naquele momento, a secretária falou. A nossa EVP é a única filha do presidente do GG, Dr. Antônio Guterres. Um silêncio ensurdecedor. Antônio Guterres, presidente do GG. O rosto de Ricardo perdeu completamente a cor. Fernando quase caiu da cadeira. O quê? Ricardo disse, tremendo. Tenham cuidado com as vossas palavras, disse a secretária. Ricardo mordeu o lábio, mas não havia nada que pudesse fazer. Beatriz inclinou-se e olhou para Ricardo nos olhos. Tudo o que me fizeram durante 5 anos. Agora, vocês vão pagar um por um. Os olhos de Ricardo tremiam de medo. Mas os olhos de Beatriz estavam sem emoção. Esta não era a mulher que sempre baixava a cabeça na sua frente. Esta era outra pessoa. Quando Beatriz levantou a mão, os seguranças arrastaram Ricardo para fora. Beatriz, ainda não acabamos. Lembre-se disso, ele gritou. Mas o grito desapareceu quando a porta se fechou. Fernando não conseguia mover-se da sua cadeira. Senhor Soares, chamou Beatriz. A reunião terminou e, claro, o contrato foi cancelado. Fernando não conseguia dizer nada. Ele sabia que qualquer explicação ou pedido de desculpas era inútil. Esta mulher sabia tudo. O pessoal irá acompanhá-lo até a saída, disse Beatriz enquanto arrumava os seus papéis, como se Fernando já não estivesse à vista. Fernando levantou-se, tremendo. No corredor, Ricardo o encontrou. Pai, o que aconteceu? Ela é a EVP do GG. O senhor disse que ela era apenas uma funcionária comum. Fernando não tinha forças para responder. A nora que eles desprezaram e expulsaram durante 5 anos era a única herdeira de uma das maiores corporações do país. Por que eles não perceberam? Ou será que simplesmente não quiseram perceber? Acabou-se, disse Fernando baixinho. Acabou-se para nós. Enquanto desciam no elevador, Fernando olhou para trás. Ele viu o grande logótipo do GG no lobby. A filha do dono daquela corporação tinha sido a esposa do seu filho. Eles poderiam ter tido tudo, mas com as suas próprias mãos, eles destruíram tudo. Em silêncio, pai e filho desceram. A esperança e a excitação foram substituídas por um desespero sem fim. Ao saírem do edifício, eles ainda estavam em silêncio. Nem mesmo o motorista falava. Como é que isto aconteceu? De volta ao escritório, o telefone tocou repetidamente. Os bancos, um por um, ligavam para cancelar os seus empréstimos. Por quê? Gritou Fernando. O que aconteceu? Ele atirou o telefone ao chão. Todos os empréstimos foram suspensos. Por que de repente? Perguntou Ricardo. É óbvio, gritou Fernando. Aquela mulher, ela fez isto. Você sabe o quão grande é a influência do GG nos bancos? Sim, Beatriz, a EVP do GG. Depois daquela reunião, ela começou a esmagar a construção Soares. Com raiva,
Fernando deu um tapa em Ricardo. Tolo, por que não soubeste que ela era filha do dono do GG? Vocês estiveram juntos por 5 anos. Se não fosse por você e aquela mulher, a GG seria agora da nossa família. Por que é que só eu sou o culpado? Gritou Ricardo. Pela primeira vez, ele enfrentou o seu pai. Você e a mãe disseram para a expulsar. Vocês disseram que ela era inútil porque não conseguia ter filhos. Fernando parou. O seu filho estava certo. Eles tomaram a decisão. Basta, disse Fernando. Eles começaram a ligar para todos os seus conhecidos, mas a resposta era sempre a mesma. Desculpem, agora é difícil, ligo-vos mais tarde. A notícia de que a Construção Soares tinha enfrentado o GG espalhou-se rapidamente pela sua casa. Fernando ligou para sua esposa, Isabel. Prepara todas as joias e o dinheiro da casa, e também os títulos de propriedade. Isabel não entendia, mas obedeceu. Depois, Ricardo ligou. Mãe, a Beatriz. Ela é filha do dono do GG, e agora ela suspendeu todos os empréstimos à empresa. Isabel sentou-se. Tudo o que ela tinha feito a Beatriz nos últimos 5 anos voltou à sua memória. Chamar-lhe parasita. Tratá-la como uma empregada e, no final, expulsá-la. Aquela rapariga era afinal a herdeira de uma grande corporação. Isabel começou a tremer de medo, mas uma ideia veio à sua mente. Não. Está tudo bem. Ela não me enfrentou durante 5 anos. Vou ter com ela e pedir-lhe desculpa. Sim, ajoelhar-me-ei e chorarei. Com certeza ela me perdoará. Ela agarrou-se a uma esperança tola. Entretanto, Ricardo ligou para sua amante, Rita, para lhe pedir dinheiro usando o cartão corporativo. Mas a resposta da empresa do cartão de crédito foi: este cartão está atualmente inválido. Ele ligou para Rita. Rita, onde estás? Ricardo, por quê? O tom de Rita era diferente. Frio. Preciso de dinheiro. Mesmo que seja pouco, devolvo imediatamente. Um momento de silêncio. Desculpa, Ricardo. Estou ocupada agora. Mais tarde. E ela desligou o telefone. Ricardo ligou várias vezes, mas Rita já não atendeu. Rita já tinha lido na internet sobre a crise da Construção Soares. Então era só conversa fiada, ela pensou. Ela só queria o dinheiro de Ricardo. Agora que ele não tinha mais dinheiro, ela também não se importava. Ela bloqueou imediatamente o número de Ricardo. No gabinete do GG, Beatriz dava instruções. Como está a Construção Soares? De acordo com o plano, senhora EVP, eles estão afundados em dívidas. Tentaram pedir dinheiro emprestado a agiotas, mas nós os ultrapassamos. Temos um aliado dentro? Sim, o senhor Joaquim, o chefe da contabilidade. Ele tem sido vítima de assédio moral de Ricardo Soares há muito tempo. Preciso falar com ele. Marque a reunião imediatamente. Alguns dias depois, Beatriz encontrou-se secretamente com o senhor Joaquim num café de hotel. Era um homem cansado e com ar fraco. Vamos direto ao assunto, senhor Joaquim. A Construção Soares vai à falência, e quando isso acontecer, todo o seu trabalho árduo de 10 anos desaparecerá. Posso ajudá-lo, mas tenho um pedido. O que é? Preciso das cópias originais dos registros de contabilidade paralela, os documentos dos bens ocultos deles. O senhor Joaquim hesitou, mas lembrou-se de todos os abusos de Ricardo. Sim, farei isso. Um pequeno e frio sorriso surgiu nos lábios de Beatriz. Naquela noite, o senhor Joaquim ficou sozinho no escritório. Ele entrou no gabinete do presidente. Ele sabia a combinação do cofre. Lá dentro ele viu todas as provas, os lucros reais, os relatórios falsos, as contas bancárias para onde o dinheiro ia. Havia também uma pasta que continha os detalhes das contas bancárias no estrangeiro. Lá estava também a prova de que Ricardo usou o dinheiro da empresa para comprar o condomínio de Rita. Ele pegou no USB e nos documentos mais importantes. Ele estava prestes a sair quando ouviu passos. Ele escondeu-se. Era Ricardo. Procurava algo na sua secretária. Depois de Ricardo sair, o senhor Joaquim saiu, quase a ter um ataque cardíaco. No dia seguinte,
Ele entregou tudo a Beatriz. Muito obrigado, Sr. Joaquim. Agora, por favor, finja que não sabe de nada e trabalhe como de costume, porque vou comprar a construção Soares e quando tudo estiver limpo, precisarei da ajuda de pessoas leais como o senhor. Os olhos do Sr. Joaquim arregalaram-se. Comprar? Pode contar comigo, senhora. Enquanto isso, Rita estava a fazer as malas no seu condomínio. Todas as coisas que Ricardo lhe tinha dado, malas, joias, ela já as tinha vendido. O dinheiro que ela tinha conseguido, juntamente com o depósito do condomínio, era suficiente para ela viver luxuosamente no estrangeiro. Ricardo ligou. Ela não atendeu. Ele ligou novamente. Ainda não. No final, ela bloqueou-o. Que chato, disse ela. Ela estava prestes a sair quando alguém bateu forte à porta. Rita, sou eu. Abre, era Ricardo. Ela não queria abrir, mas Ricardo estava a chutar a porta. Assustada, ela abriu-a. Ricardo viu a mala e o dinheiro no chão. Vais fugir, Rita? Acalma-te, acalma-te. Depois de não me atenderes, devolve o meu dinheiro. Tudo o que comprei para ti, devolve. Ricardo segurou o braço de Rita. Devolve-o. Não. Foi um presente teu para mim. É meu agora. Rita debateu-se. Eles lutaram pela mala. Ela abriu-se e o conteúdo espalhou-se. Dinheiro. Muito dinheiro. Tudo. Vendeste tudo. Ricardo tentou pegar no dinheiro, mas Rita empurrou. Não toques. É meu. Que descarado és tu. Sabes quanto gastei em ti. E daí? És um pobretão agora. A tua empresa vai à falência. Aquelas palavras quebraram a paciência restante de Ricardo. Ele deu um forte tapa em Rita. Chocada, Rita olhou para ele. Deste-me um tapa. Sim. O que vais fazer? O olhar de Rita mudou. Ela mordeu o braço de Ricardo com toda a força. Ai! Enquanto Ricardo segurava o braço, Rita pegou num vaso de vidro e atirou-o contra ele. Ricardo foi atingido na testa, sangrou e ele caiu no chão. Rita apanhou o dinheiro, mas Ricardo levantou-se, ensanguentado, e atacou-a. Eles rolaram pelo chão, puxando o cabelo um do outro, mordendo. Uma briga suja. É meu. Não, é meu. Naquele momento, a porta foi arrombada. Polícia! Os polícias os separaram. Ambos estavam desarrumados e feridos. Ele começou. Ele me bateu com o vaso, gritou Ricardo. Mentiroso. Ele foi o primeiro a me machucar, gritou Rita. Enquanto os polícias controlavam a situação, outro grupo de homens de fato chegou. Senhor, Ricardo Soares, somos da Polícia Judiciária. Estamos a prendê-lo por roubo qualificado e burla. O agente pegou nas algemas. O quê? Um erro. Alguém apresentou uma queixa contra o senhor. Pode explicar-se no gabinete. Ricardo foi algemado. Espere, isto é uma armadilha. Ela é minha cúmplice. Ela gastou o dinheiro da empresa. Ele gritou, apontando para Rita. Dona Rita, não. Eu não sabia de nada. Eles foram arrastados para o corredor. Os vizinhos olhavam para eles. Antes de ser colocado no carro, Ricardo viu um carro preto à distância. E ao lado dele, uma mulher familiar, Beatriz. Ela estava ali, parada. Olhava para eles com frieza, sem emoção. Vocês combinam. Terminam juntos, Ricardo leu nos lábios de Beatriz. Eles foram colocados no carro. Naquele momento, Ricardo entendeu tudo. A reunião, os bancos, a prisão, tudo foi planeado por Beatriz. Ele era apenas um fantoche no seu espetáculo. O jogo tinha acabado e ele tinha perdido. No dia seguinte, a prisão de pai e filho Soares foi notícia. A ex-mulher, afinal herdeira de uma grande corporação, uma história de vingança, tornou-se viral. A família Soares tornou-se motivo de chacota em todo o país. Na mansão dos Soares, chegaram os oficiais de justiça, despejo forçado. Vamos apreender todos os vossos bens. Eles colocaram autocolantes de apreendido em todos os pertences, na televisão, no sofá, até no aparador antigo que Isabel tinha herdado. Não, não isso. Isabel gritou, mas foi arrastada.
também terão de sair desta casa. Em 3 dias, o mundo de Isabel desmoronou-se. Após 3 dias carregando uma pequena mala, Isabel partiu, sem abrigo. Todos os parentes e amigos a tinham abandonado. Ela dormia em motéis baratos até que o dinheiro acabou e depois só dormia em cafés 24 horas. Na prisão, Ricardo também estava miserável. Tornou-se alvo de bullying. Tu és o tonto que libertou a esposa milionária. Ele comia sozinho. Ninguém o visitava. Fernando, por sua vez, na outra cela, sofria ainda mais devido à sua idade. Sempre que ele e Ricardo se encontravam, culpavam-se mutuamente. A culpa é tua. A construção Soares foi à falência e foi anunciado que seria comprada pelo GG, a nova presidente, doutora Beatriz Guterres. No seu primeiro dia, Beatriz entrou no antigo gabinete da construção Soares. Ela foi recebida pelos funcionários. Numa reunião, ela disse: aqueles que trabalharam fielmente permanecerão. Mas aqueles que foram cúmplices da corrupção podem sair agora mesmo. Ela chamou um por um os nomes dos cúmplices dos Soares e os demitiu imediatamente. Depois, ela apresentou seu plano para reerguer a empresa. Ela chamou o Sr. Joaquim. Senhor Joaquim, a partir de hoje, o senhor é o novo diretor financeiro. O Sr. Joaquim chorou. Naquela tarde, ela foi visitada pelo seu pai, Antônio. Tenho orgulho de ti, filha. Não só como minha filha, mas como uma excelente líder. 1 mês depois, a empresa recuperou rapidamente. Uma noite, enquanto arrumava, Beatriz encontrou um saco de papel antigo. Lá estava a gravata, que ela nunca deu a Ricardo. A gravata que ela não conseguia deitar fora antes. Ela segurou-a, porque ela não a tinha deitado fora. Agora ela sabia. Ao descer para o lobby, uma voz familiar chamou-a. Ela virou-se. Uma velha e desalinhada mulher, a sua ex-sogra, Isabel. Beatriz. Minha filha, ajuda-me. Os seguranças tentaram impedi-la, mas ela conseguiu aproximar-se. Ajoelhou-se em frente a Beatriz. Perdoa-me, eu errei. O Ricardo está doente na prisão. Por favor, escreve uma carta para que a sua sentença seja reduzida. Por favor, volta para nós. Eu serei sua escrava. Beatriz olhou para ela sem emoção. Os 5 anos de sofrimento voltaram à sua memória. Minha senhora, disse Beatriz com uma voz fria e calma. Acho que a senhora está enganada. Não a conheço. Os olhos de Isabel arregalaram-se. Beatriz, o que estás a dizer? Sou eu. A tua mãe. Não a conheço, repetiu Beatriz, enquanto sacudia a manga que Isabel estava prestes a tocar. E desculpe, não tenho intenção de casar novamente. Estou feliz com a minha vida agora. Ela fez um sinal aos seguranças. Eles arrastaram Isabel para fora, enquanto ela chorava e gritava: Beatriz, ajuda o Ricardo. Quando o silêncio finalmente se instalou, Beatriz caminhou para fora. Ao lado da porta havia um grande caixote do lixo. Ela parou, olhou para o saco de papel na sua mão e, sem hesitação, atirou-o lá para dentro. Adeus. Aos meus 5 anos de pesadelo, ela sussurrou. Entrou no seu carro. Enquanto o carro arrancava, ela olhou para sua mão. O rastro do seu anel de casamento já não existia. Senhora Presidente, aqui está o contrato para amanhã, disse a sua secretária. Ela pegou. Um sorriso surgiu nos seus lábios. Um sorriso verdadeiro. Todo o peso tinha desaparecido. O passado tinha sido deitado fora. A verdadeira vida de Beatriz Guterres estava apenas a começar.